Inverno de 2016, Yakutia, República de Sakha, Sibéria Oriental. O vento corta a taiga como lâminas de vidro. No visor do receptor, um ponto pulsa sobre um mapa granulado, M27. Foi assim que foi catalogado um filhote de lobo cinzento de olhos âmbar, capturado, examinado e libertado com um implante de GPS nas margens geladas do rio Aldan, bem próximo à sua toca, para que sua família o encontrasse facilmente. Entre os biólogos, porém, ele ganhou um nome, Niurgun, comum na região, e naquele ano o governo regional repetia um refrão que ecoava desde 2013, Guerra aos Lobos. Caçadas coordenadas, pois eles estavam se multiplicando muito e atacando o gado. No meio deste tabuleiro humano e selvagem, a trajetória de um único animal seria acompanhada passo a passo, até o dia em que se tornaria líder de uma alcateia, se conseguisse sobreviver até lá. Niurgun nasceu no degelo de maio. A mãe, Kis, era uma fêmea jovem, atenta, e o reprodutor da época, Timir, um macho de pelagem pesada, orelhas mastigadas por antigas brigas. A estrutura da família seguia o padrão clássico do lobo cinzento eurasiático. Um par reprodutor, filhotes do ano e jovens do ano anterior, os chamados Yearlings, que se encarregam de parte da babá, da limpeza da toca, do aquecimento dos recém-nascidos. Muito do que o público chama de alfa e beta não passa, na verdade, de uma reprodução do vínculo parental. A liderança é um trabalho, não um título. Para Niurgun, a infância foi um catálogo de estímulos. Lobos brincam de caçar porque precisam aprender geometria com o corpo, ângulos, velocidade, decisão. As patas largas de Niurgun, com dedos capazes de abrir como raquetes sobre a neve, ainda eram pequenas, mas já antecipavam o inverno que viria. Naquele verão, o sinal do GPS mostrava padrões circulares, idas e vindas, o típico raio de ação de uma família que tem filhotes. O mundo, para Niurgun, tinha o tamanho da segurança. O primeiro inverno foi um estreito caminho entre o que se pode e o que se deve fazer. Quando a neve é recente e fofa, presas como renas têm vantagem, enterrando os cascos e impulsionando o corpo com músculos que nenhum lobo possui. Quando a neve envelhece e cria crostas endurecidas, formadas por degelo e recongelamento, a balança vira. Os lobos flutuam melhor com as patas largas. A estratégia que foi observada nessa família de lobos, repetida nos livros, era nessa mesma: testar, perseguir, revezar, atacar e comer. Agora jovem, Niurgun apenas corria e comia. No final ele estava aprendendo. Nesse contexto, a velocidade é importante, ele precisa acompanhar a alcateia para sobreviver. E sobrevivência, aqui, é sinônimo de aprendizagem. Na segunda metade desse inverno, o mapa de Niurgun desenhou uma linha que cortou o Aldan congelado. A ênfase do sinal mostrava paradas bruscas. Cruzar rios no degelo é uma roleta. A água corre sob gelo oco, forma colchões traiçoeiros. Às 3 da madrugada, os horários do satélite às vezes nos presenteiam com detalhes cruéis. O ponto parou junto à margem. Quando voltou a andar, as temperaturas do colar registraram um pico. Niurgun provavelmente molhou o peito, talvez caiu com as patas dianteiras, talvez lutou alguns segundos contra a lâmina da corrente. Um fato científico se desenha: lobos gerenciam risco coletivo. Quando um jovem quase morre, a família ajusta o comportamento. A primavera trouxe renas domésticas de volta aos vales. A renascença da taiga é também o calendário de conflitos com humanos. No norte, povos como os Evenki e os Evens conduzem grandes rebanhos em migrações sazonais. Os lobos, oportunistas por excelência, testam as bordas desses rebanhos. E quando seus números estão altos, a caça aos lobos é autorizada. Para quem observa de fora, é fácil moralizar. Para quem vive das renas, cada animal perdido é dinheiro e sustento que também se perde.
Naquele ano, 2 bezerros de rena desapareceram, e claro que os donos do rebanho não queriam perder mais nenhum animal. A equipe de biólogos escuta tiros ecoarem ao longe. O líder da alcateia, Timir, desapareceu. A família encolheu e, com a perda de um dos líderes, atual reprodutor, essa família poderia entrar em colapso. Quase entrou. Quando isso ocorre, alguns membros podem se dispersar, enfraquecendo a alcateia, e um casal de lobos, filhos dos atuais líderes, seguiu seu caminho, abandonando a família que os gerou. Mas não só eles. Aos 22 meses de vida, Niurgun também dispersou. Dispersar é o verbo técnico para um impulso antigo, sair, para não competir com a própria família, para buscar parceiro, para evitar consanguinidade, para abrir espaço. Na prática, é caminhar sem mapa. O GPS registrou deslocamentos de 40, 60, 80 quilômetros em linha quase reta. Em 3 semanas, Niurgun avançou rumo sudeste, aproximando-se de zonas onde os mosaicos de taiga dão espaço a encostas montanhosas e vales mais estreitos. Ao sul, muito ao sul, outra presença ronda, o tigre siberiano, o maior predador entre os felinos. Para um lobo sozinho, uma ameaça real. Niurgun não entrou no território dos tigres, era longe demais, e o cheiro que emanava daquelas trilhas era de morte. Ele passou a caçar em uma região com presas menores, mas ainda sem rumo certo. Apenas seguia seu caminho à procura de uma nova alcateia. Foi a voz de uma fêmea que o reteve, semanas depois, quando o instinto de nomadismo já dava sinais de exaustão. Os uivos são assinaturas, timbre, ritmo, modulação. Uma fêmea respondeu a uns 3 quilômetros. Kira, que pertencia a um pequeno grupo de 3 lobos que vinha tentando estabilizar um território nas margens do alto Ust-Maia. Havia comida, mas faltava equilíbrio. O macho dominante, Semyon, perdera um canino inferior. O outro macho, Ayan, era nervoso, impulsivo. O acasalamento se aproximava. Nos climas subárticos, o cio ocorre entre janeiro e março e, com ele, uma temporada de decisões. Niurgun aproximou-se, cabeça baixa, o repertório sutil de um lobo que não quer briga. Foi tolerado no fim do dia. Um começo, sobreviveu. As semanas que se seguiram demonstram como, em lobos, confiança se mede em conduta repetida. Niurgun não competia por comida, não interceptava o caminho dos machos. Aprendeu o mosaico de trilhas do novo vale, descobriu passagens em colinas que economizavam energia. Quando um dos machos puxava uma briga, Niurgun se mantinha firme na passividade. Em uma espécie de linguagem corporal, esse tipo de autocontrole é comunicação. Kira notou, em uma nova alcateia, a hierarquia não é um gráfico rígido, mas um rio que se desenha pela constância. A fome grande de 2019 tirou o verniz de todas as estratégias. Uma chuva tardia em dezembro criou crostas de gelo que aprisionaram a vegetação, alimento para renas selvagens e alces, fazendo-os emagrecer e sucumbir no inverno. Presas menores migraram. Os lobos tinham pouca comida. Em fevereiro, depois de 4 perseguições sem sucesso, a nova alcateia mudou a estratégia. Mirou em roedores e aves. Eles precisavam apenas sobreviver a mais um inverno. Porém, com pouca comida disponível, encontrar outra alcateia se tornou seriamente perigoso. Lutas entre lobos por disputas de presas foram registradas naquele ano. Cada metro quadrado sentia o peso da tensão do inverno e da fúria pela necessidade de sobreviver a ele. Nas lutas que se seguiram com alcateias rivais, Niurgun se destacou mostrando-se dominante e estratégico. Kira se aproximou muito do companheiro. No silêncio gelado daquele dia, um par reprodutor se formou. Niurgun e Kira iriam liderar. A alcateia de Niurgun nunca foi numerosa. Ao longo do ano seguinte, variou entre 5 e 8 indivíduos, com os filhotes que chegaram. A primavera de 2020 apresentou os filhotes ao mundo. Kira, como toda fêmea, controlava o acesso ao berçário e só aceitava comida que Niurgun lhe oferecia. Para Niurgun, marcar território é ciência aplicada. Urina,
fezes, arranhões, uivos. Os pontos do GPS mostravam uma rotina de patrulhas que contornavam uma área de quase 300 km², pouco para padrões da Sibéria, mas suficiente naquele mosaico de recursos. Niurgun raramente marcava sobre marcações de Kira. Aos olhos humanos parece cavalheirismo, mas é instinto. Casais sincronizam comunicação para multiplicar o efeito de varredura. O uivo dela abre grave para uma fêmea, o dele fecha, crescendo em um crescendo que informa vigor. Em noites de céu aberto e temperaturas baixas, as respostas surgiam dos vales vizinhos e cada resposta desencadeava uma decisão: insistir, recuar, medir. Nem todo dilema era com lobos. O mapa, naquele outono, encostou mais uma vez em rebanhos de renas domésticas. Niurgun tentou ficar distante. Caça silvestre é mais perigosa, porém politicamente menos fatal. 2 semanas de azar mudaram a equação. Eles precisavam comer e alimentar os filhotes que iniciavam sua dieta carnívora. Na terceira noite de observação, a alcateia derrubou um bezerro de rena na borda do rebanho. A resposta humana foi instantânea. Lanternas varreram o vale, tiros para o alto, motos de neve cortando o escuro como flechas com motor. A perseguição durou 9 quilômetros de acordo com os dados do GPS. Lobos são maratonistas do frio. Seu VO2 máximo, a capacidade de trabalhar em déficit de oxigênio, é decisivo em perseguições longas. Motos, no entanto, fazem curvas mais fechadas e rifles concretizam a vitória humana. Niurgun parou por alguns minutos e depois o sinal de seu rastreador indicava que ele estava indo para a fazenda, ou melhor, seu corpo estava sendo levado para lá. Foi observada a alcateia fugindo, mas, dessa vez, nenhum membro se dispersou. Eles se mantiveram unidos pelo luto. Niurgun, ou M27 como está em seus registros, será lembrado para sempre pelos biólogos que monitoraram sua jornada. Torcemos para que seus filhotes e sua alcateia não tenham encontrado o mesmo fim. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.